Nosso mundo está repleto de enigmas que desafiam a lógica e a ciência. Desde construções ancestrais inexplicáveis até fenômenos modernos que continuam sem resposta, a humanidade sempre se deparou com mistérios que provocam a imaginação e despertam a curiosidade. Hoje convidamos você a explorar 100 mistérios que permanecem sem explicação. Cada um deles nos desafia a olhar além do óbvio e questionar o que acreditamos saber sobre o universo e nossa história. Prepare-se, pois o desconhecido nos espera. Vamos começar. Trilitão de Baalbek, Líbano. Imagine-se diante de pedras colossais, cada uma pesando mais de 800 toneladas, perfeitamente empilhadas no coração de Baalbek, no Líbano. Este local, conhecido na antiguidade como Heliópolis, é lar do Trilitão, 3 megalitos que desafiam nossa compreensão de engenharia antiga. Mesmo com a tecnologia moderna, mover uma única pedra dessa magnitude seria um desafio monumental. E ainda assim, há milhares de anos essas pedras foram cortadas, transportadas e posicionadas com precisão. Não há registros claros de como essas proezas foram realizadas, mas algumas teorias surgem. Sistemas de roldanas avançados, trilhos lubrificados, ou até mesmo conhecimentos perdidos sobre alavancagem. O mais intrigante é que essas pedras estão alinhadas com estruturas posteriores construídas pelos romanos, sugerindo que os construtores antigos tinham intenções específicas. Seriam essas pedras parte de um templo ainda mais antigo, ou há algo que simplesmente não conseguimos compreender? O mistério permanece, assim como as pedras, inabaláveis, desafiando o tempo e o entendimento humano. As linhas de Nazca, Peru. Sobrevoando o deserto do sul do Peru, surge um espetáculo de formas geométricas, animais gigantes e figuras humanas. As linhas de Nazca só podem ser completamente vistas do alto, o que levanta a primeira grande questão. Como os antigos criaram esses desenhos, sem a possibilidade de observar suas obras por completo? A precisão dos desenhos é impressionante. Elas foram feitas removendo a camada superficial de rochas escuras para expor o solo mais claro por baixo, um método simples, mas que exige um planejamento meticuloso. Porém, o propósito dessas linhas ainda é um mistério. Algumas teorias sugerem que eram rituais para agradar os deuses, possivelmente associados à água, um recurso escasso na região. Outros acreditam que elas poderiam ser um mapa astronômico ou até mesmo um ponto de aterrissagem para visitantes extraterrestres. Até hoje, as linhas permanecem intactas, preservadas pelo clima árido, como se esperassem por alguém ou algo para decifrá-las. A câmara subterrânea da Grande Pirâmide, Egito. Nas profundezas da Grande Pirâmide de Gizé, tecnologia moderna revelou algo extraordinário. Uma câmara escondida, intocada por milênios. Esta descoberta foi feita em 2017, utilizando técnicas de mografia que detectam alterações na densidade do interior da pirâmide. O propósito dessa câmara permanece um mistério. Localizada acima da Grande Galeria, ela não está conectada por corredores visíveis, o que levanta perguntas. Seria um espaço para aliviar a pressão estrutural, um compartimento secreto para guardar tesouros, ou algo ainda mais simbólico, talvez ligado ao espiritual? Até hoje ninguém conseguiu acessar o local, e os arqueólogos hesitam em perfurar a pirâmide devido à sua importância histórica. Essa câmara parece sussurrar segredos que esperam ser revelados, mas por enquanto, o silêncio predomina. O disco de Festo, Grécia. Em 1908, um artefato peculiar foi desenterrado em Creta. O disco de Festo, um disco de argila com inscrições desconhecidas dispostas em uma espiral. Ele data de aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, mas até hoje, seu propósito e os símbolos que carrega permanecem indecifráveis. Os 45 símbolos individuais não correspondem a nenhuma linguagem conhecida, levando os pesquisadores a especular se eles representam uma forma de escrita, um sistema de números, ou até mesmo um código religioso. Seria um calendário, um texto sagrado, ou talvez uma mensagem de um povo cuja língua foi completamente perdida com o tempo? A verdade é que, enquanto o disco está exposto em museus, seu significado continua um enigma, mantendo o mundo moderno afastado de um possível vislumbre do passado. Os Moais da Ilha de Páscoa, Chile. As figuras icônicas da Ilha de Páscoa são tão impressionantes quanto misteriosas. Mais de 900 estátuas de pedra, conhecidas como Moais, foram esculpidas em tufo vulcânico. Algumas têm até 10 metros de altura e pesam dezenas de toneladas. A questão não é apenas como os antigos Rapa Nui as esculpiram, mas como as transportaram por distâncias consideráveis.
A teoria mais aceita sugere que elas foram andadas com cordas, mas ninguém conseguiu replicar o método com a mesma eficácia. Além disso, o propósito dessas estátuas continua em debate. Seriam guardiãs, representações de ancestrais ou símbolos de poder? Os moais olham para o interior da ilha como se vigiassem algo. Mas o que exatamente? Talvez nunca saibamos. Göbekli Tepe, Turquia. Datado de 12.000 anos, Göbekli Tepe é o templo mais antigo conhecido. Ele foi construído por um povo que ainda era nômade, antes mesmo da invenção da agricultura. As colunas maciças de pedra, esculpidas com imagens de animais, sugerem um propósito cerimonial. O mistério é como uma sociedade tão antiga conseguiu construir algo tão sofisticado, sem ferramentas de metal ou escrita, como coordenaram o trabalho, e por que o local foi enterrado deliberadamente após séculos de uso. Göbekli Tepe parece contradizer nossa linha do tempo histórica, sugerindo que a civilização começou muito antes do que acreditávamos. As cavernas Longyu, China. No sudeste da China, um grupo de agricultores fez uma descoberta surpreendente em 1992. Vastas cavernas subterrâneas esculpidas à mão que haviam estado escondidas por milênios. As paredes são perfeitamente lisas e possuem padrões intrincados, o que demonstra um planejamento meticuloso. Porém, não há registros históricos sobre quem as construiu ou por quê. Estariam elas conectadas a rituais ou serviam como refúgio? O esforço necessário para criar essas cavernas é imenso, e mesmo com ferramentas modernas, seria um desafio replicá-las. Então, quem eram essas pessoas e como conseguiram tamanha façanha? A bateria de Bagdá, Iraque. Descoberto em 1938, o artefato parece um simples vaso de cerâmica, mas quando combinado com uma haste de ferro e cobre, cria uma corrente elétrica. Isso levou alguns a acreditar que os antigos já dominavam a eletricidade há mais de 2.000 anos. Embora não haja provas definitivas de como ou por que seria usada, a hipótese mais plausível é que servia para galvanizar objetos. Mas a pergunta permanece: foi uma invenção isolada ou parte de um conhecimento maior perdido no tempo? O pilar de ferro de Delhi, Índia. Por mais de 1.000 anos, este pilar de ferro resistiu à corrosão, desafiando os efeitos do tempo e do clima. Sua composição é tão avançada que cientistas ainda estudam como os antigos ferreiros o criaram. Seria um acaso químico ou um segredo intencional que dominavam e não registraram? Seja como for, o pilar continua sendo uma prova fascinante da habilidade metalúrgica do passado. Stonehenge, Inglaterra. Um dos mistérios mais icônicos do mundo, Stonehenge é muito mais do que um conjunto de pedras. O alinhamento perfeito com os solstícios sugere que servia como um observatório astronômico, mas para quê? Como as pedras foram transportadas a quilômetros de distância sem tecnologia avançada? E por que os construtores escolheram aquele local específico? Enquanto teorias variam de rituais druídicos a observatórios, o verdadeiro propósito de Stonehenge ainda escapa à nossa compreensão. O zumbido de Taos, Ewa. Em uma pequena cidade no estado do Novo México, um som peculiar inquieta os moradores há décadas. O zumbido de Taos, como foi chamado, é um som grave, contínuo, descrito como um ronco distante de motor, que parece vir de todas as direções, mas ao mesmo tempo de lugar nenhum. O mistério não está apenas na origem do som, mas também no fato de que nem todos conseguem ouvi-lo. Apenas uma parte da população local relata perceber o ruído, levantando questões sobre o que pode estar por trás disso. Alguns cientistas acreditam que poderia ser uma vibração natural da Terra, como microtremores ou fluxos de ar subterrâneos. Outros sugerem que é um fenômeno psicológico, onde pessoas sensíveis a sons de baixa frequência podem estar reagindo a algo inaudível para outros. Apesar de décadas de investigação, nenhuma fonte definitiva foi encontrada. O zumbido persiste, como um eco de algo que permanece escondido sob a superfície da compreensão humana. As luzes de Hesdalen, Noruega. No vale remoto de Hesdalen, algo extraordinário ilumina os céus noturnos. Fenômenos luminosos de formas e cores variadas têm sido observados regularmente desde a década de 1980. As luzes aparecem como esferas flutuantes, às vezes movendo-se lentamente, outras vezes desaparecendo repentinamente. Estudos científicos já foram conduzidos na região, mas nenhuma explicação conclusiva surgiu. Algumas hipóteses sugerem que as luzes são causadas por gases ionizados devido à composição mineral do solo, enquanto outras apontam para interações entre partículas de poeira e cargas elétricas naturais. Ainda assim, as características únicas dessas luzes, sua duração e comportamento errático, continuam a intrigar pesquisadores. Elas são um espetáculo impressionante, mas também um lembrete do quanto ainda há para descobrir sobre os fenômenos naturais ao nosso redor. A anomalia do Mar Báltico. Em 2011, mergulhadores explorando o fundo do Mar Báltico
encontraram algo que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Uma estrutura gigantesca com formato circular, lembrando uma nave espacial. A formação, com cerca de 60 metros de diâmetro, possui padrões geométricos que não parecem naturais. Estudos preliminares sugeriram que poderia ser uma formação geológica, mas as linhas retas e simetrias observadas desafiam essa explicação. Algumas teorias mais ousadas apontam para a possibilidade de ser um artefato deixado por uma civilização perdida ou até mesmo algo extraterrestre. Embora diversas expedições tenham tentado desvendar o mistério, as condições difíceis do local e os recursos limitados mantêm a anomalia envolta em incerteza. O que realmente repousa no fundo do Báltico ainda está além do nosso alcance.